Graça e paz, bom dia. Hoje eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Lerei de versículo a versículo para que possamos entender o seu significado e a significância para nós nos dias de hoje, para que possamos nos encher de alegria, de gratidão a Deus, pela viva esperança que o Senhor colocou em nosso coração. Então eu lerei o versículo 1 primeiro, que diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que nos traz à memória aqui é que Deus cancelou esta condenação. Se Deus cancelou essa condenação, é porque há uma condenação. Há um decreto de Deus. Deus bateu o martelo e diz que somos culpados, que estamos condenados pelo nosso pecado. Esta culpa nós herdamos dos nossos pais. Essa culpa adâmica que vem de Adão, dos nossos pais, por ter desobedecido a Deus e Deus ter batido um martelo ali e decretado algumas coisas. Então nós herdamos essa culpa e estamos debaixo dessa maldição, desta herança pecaminosa, que não há nenhum justo, nenhum sequer, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta seria a má notícia do Evangelho, que todos nós somos culpados, que para herdarmos esta culpa não precisamos fazer nada, basta nascermos, como nós lemos no livro dos Salmos, do rei Davi, Salmo 51, que nós já nascemos no pecado, que no ventre da nossa mãe já concebeu o pecado. Então nós estamos debaixo desta condenação. Mas a boa notícia é que, se estamos em Cristo Jesus, se o sangue do Cordeiro foi derramado a nosso favor e nisso nós cremos, esta condenação já não há mais efeito, pois era necessário o Senhor enviar o teu Filho, porque não há nada que possamos fazer a nosso favor, não há nada que possamos fazer para nos livrarmos dessa condenação, nenhuma obra, nenhum sacrifício da nossa parte. Era necessário um justo morrer por muitos injustos. E esta é a boa notícia do Evangelho, da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A essência do Natal, a essência do Evangelho é o Senhor Deus se esvaziar, se humilhar, em semelhança de carne, vir até nós e morrer pelos nossos pecados. No versículo 2 diz assim: Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o Senhor também nos livrou do domínio do pecado, não somente da condenação que havia sobre nós, mas do domínio do pecado. Há duas leis aqui que o Senhor nos explica, que o apóstolo Paulo menciona: a lei do Espírito, que dá a vida por intermédio de Cristo Jesus, e a lei do pecado e da morte, a lei deste mundo, os padrões deste mundo, a vida mundana, a vida na carne. Esta vida leva à morte. Nós temos que entender que somente há duas leis, que não há liberdade para o homem. Como o homem diz por aí: eu sou livre, eu não estou debaixo de nenhuma religiosidade, eu não estou debaixo, eu sigo a minha vida, eu sou livre, o corpo é meu. Mentira! Ou você está na lei da carne, que é a consequência, a morte, o inferno, ou você está na lei de Cristo, que gera a vida, vida com abundância, que abre nossos olhos, que nos tira das trevas para a tua maravilhosa luz. Ou é um, é o outro. E no versículo diz assim, no versículo 3 diz assim: Porquanto o que fora impossível à lei, o que foi impossível à lei? Nos livrar da condenação, nos livrar do domínio do pecado. Paulo não está querendo dizer que a lei de Deus é ruim. Os 10 mandamentos, a lei de Moisés, ela teve o seu papel. Paulo explica bem na carta aos Gálatas, que ela serviu de guia de crianças, de aio. Essa expressão aio, guia de criança, tem o sentido de que Deus confiou a nós uma herança, ao povo judeu uma herança, e esse guardião, ele estava guardando essa herança até esse povo atingir a maioridade, porque essa expressão aio
ela tem a ideia de um escravo ou de alguém de confiança que cuidava de uma criança, a criança do grego, filho do romano, até ele atingir a maioridade, guardando ele. Então, esta palavra aio, no sentido da palavra de Deus, dos planos de Deus, Deus colocou como uma lei moral para o povo. O povo ali era menor de idade, era uma criança e estava esperando chegar a essa maioridade para que pudesse usufruir desta herança. Quando o Senhor Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, ele atingiu essa maioridade e a lei já não é mais necessária, porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus. A lei passa a estar no nosso coração. Então, Paulo não está querendo dizer aqui que a lei de Deus é ruim. A lei de Deus teve o seu papel como um guardião, guardando ali até a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na plenitude dos tempos e colocando em nós a própria lei. A lei de Deus agora passa a estar no nosso coração. Por isso que nós meditamos, nós lembramos da lei de Deus, da palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus agora habita em nós. Então ele disse assim: porque o que for impossível a lei não foi possível salvar o homem. A lei de Deus não foi possível livrar o homem do domínio do pecado. Por quê? Porque no que estava enferma pela carne. A lei de Deus, ela chegava enfraquecida por conta do pecado, por conta da enfermidade da carne, no sentido que a carne ela é forte na sua tendência, na sua inclinação a errar o alvo, na sua inclinação de fazer o que é errado. A lei não tinha essa força. Aí o texto continua: isso fez Deus. O que fez Deus? Deus fez algo para nos livrarmos dessa condenação, para livrarmos do domínio do pecado, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo veio a nós em semelhança de carne, nos representando em semelhança de homem, não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus condenou o pecado na carne do teu Filho. Deus sacrificou o teu Filho a favor de muitos, a favor do teu povo. Quando diz aqui, no tocante à carne, essa oferta de Deus, a oferta de enviar o teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, essa oferta que a gente entende como a propiciação de Cristo Jesus, por ter levado o nosso pecado, não somente o nosso pecado, mas também o Senhor Jesus Cristo bebeu do cálice da ira de Deus. Ele experimentou a ira de Deus. Deus tinha que aplicar a justiça dele em alguém. Deus não apenas falou assim, tudo bem, está cancelada a dívida, vai lá, Alex, segue tua vida. Não foi assim. Aconteceu algo impressionantemente, uma demonstração de amor por nós, que foi sacrificar o teu Filho por nós pecadores. O Senhor Jesus Cristo sentiu a ira de Deus, sentiu o gosto amargo da ira de Deus, sentiu as feridas do Senhor Jesus Cristo, foi a nosso favor. Ele sofreu, foi castigado, humilhado, ele estava com sede na cruz, deram vinagre para ele beber, chicotearam, crucificaram ele, tiraram sorte com as vestes dele, humilharam o Senhor Jesus Cristo, humilharam o próprio Deus, para que possamos hoje dizer que não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Esta é a verdade do Evangelho, essa é a verdade do Natal, da essência do Natal, de um Deus que se esvaziou, se humilhou por nós pecadores. E ele aplicou com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Alguém deveria pagar essa conta, e quem pagou foi o justo juiz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos representou naquela cruz do madeiro, para que possamos hoje ser livres em Cristo Jesus, esta liberdade que é estarmos debaixo da graça de Deus e fazer a vontade de Deus, não por obrigação, não por legalismo, não por, ai meu Deus, se eu não fizer, não, nós fazemos por amor, por gratidão a Deus,
por tudo isso que eu li agora, que o Senhor Deus fez a favor do teu povo, a favor dos pecadores, para que possamos nos alegrar e dizer que não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que maravilha esta verdade de Deus, porque agora nós andamos debaixo da graça de Deus, por toda essa obra maravilhosa de Deus. Agora nós temos essa motivação de vivermos para a glória de Deus. Então eu digo para você, meu irmão, meu amigo, que você possa pensar que você está debaixo de uma lei ou de outra, que há dois caminhos, que há duas notícias, uma boa notícia e uma má notícia, que o caminho das trevas, o caminho da perdição, o caminho da morte, e ao caminho da vida, o caminho da luz, o caminho da salvação, o caminho da esperança, que é estar com Cristo Jesus, para que Deus possa olhar para você, para a minha vida, e veja o sangue do Cordeiro, para que possamos de fato ser justificados por todos os nossos pecados que já cometemos, que ainda vamos cometer, porque a palavra de Deus diz que somente de olhar já cometemos adultério, que se falarmos mal da vida de alguém, falar mal da vida do pastor, do irmão, cometemos assassinato. E o caminho é estreito. E nós rogamos a Deus todos os dias para que Deus nos cubra com a tua bênção, com a tua proteção, que o Senhor nos livra de todo o mal, nos livra das tentações, que seja feita a tua vontade, não a nós, porque nós somos inclinados a fazer o mal. Mas com esta lei em nós, com a presença do Espírito Santo, somos impulsionados a fazer a vontade de Deus. Veja bem, não depende de nós, depende de Cristo Jesus. Se você já é um convertido, se alegre nessa palavra. Saia dessa prisão do legalismo, das obras do homem, e se alegramos, porque Deus nos amou primeiro, foi Ele quem nos chamou a vivermos para a tua glória. Deus te abençoe, Deus te guarde e te proteja. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E vamos lá trabalhar, porque hoje está chovendo, o plantão está tranquilo. E eu desejo a todos aí uma excelente quinta-feira para a glória do nosso Senhor e Salvador. Lembra dessa palavra: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deus nos livrou da condenação, Deus livrou do domínio do pecado, Deus nos regenerou, colocou uma nova mente no nosso coração, uma nova disposição para vivermos para a tua glória. Deus abençoe.